Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras.
Muito boa noite, meus amigos. Noite de terça-feira, hoje é dia 30 de março de 2021. Estamos aqui com ele, Almindo Júnior, conhecido também por Doca. Boa noite, Doca. O microfone está fechado. Pronto. Boa noite, Stanley. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Doca? Obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje o tema nas pegadas. Hoje estamos todos nas pegadas do mestre, hein? Quero ver o que vai sair disso aí. É um momento muito importante. Todos nós estamos necessitados, né, de conhecer, de seguir essas pegadas do mestre, eu tenho certeza disso, mas essa parte é do Doca aí, né? Vamos só aqui cumprimentar o pessoal que está aqui conosco. O Mauro Augusto Machado, lá do SEMAN, lá do Maria Nunes, abraço aí, Mauro. A Messa também está aqui conosco, dando boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Doca, abraços, né? Abraço especial para Abraçando a você aí da todos Messi. vocês. Cláudia Noronha também conosco, Também, também Viana conosco, o pessoal vai chegando aí. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos voltar o nosso pensamento ao Cristo, solicitando que Ele esteja conosco na noite de hoje, que nós possamos senti-lo em nossas vidas, para que nós possamos sentir Deus ao redor das nossas vidas, que em cada raio de sol, cada brilho da lua, cada gota de chuva, cada pássaro, cada expressão da natureza que nós virmos ao redor de nós, nós possamos ver-lhe a grandeza, sentir-lhe a grandeza, e que em nossa alma possa surgir aquele sentimento de nos tornarmos servos do bem maior, para que nós enchamos nossos corações de boa vontade, a fim de realizarmos o melhor trabalho possível que nós possamos realizar. Que as vibrações do Mestre possam estar com o nosso irmão Doca na noite de hoje e na casa de todos aqueles que irão acompanhar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, Doca, né? A palavra é toda sua, né? Às mais ou menos 9 horas nós voltamos aí para a gente conversar mais um pouquinho. O estudo é todo seu. Ok, tá certo. Bom, nosso compromisso na noite de hoje, nos comentários sobre o mês das parábolas e ensinos de Jesus, que é o tema do mês de hoje, do estudo da equipe do GELU, casa que, aliás, eu tenho um carinho muito, muito especial, não só para a dona Mércia, que foi uma das primeiras dirigentes de casa espírita que abriu as portas para que eu pudesse exercer aí a tarefa de comentário do Evangelho à luz da doutrina espírita, o que me tem sido, ao longo destes, não vou falar quantas décadas, para a gente não revelar, assim, logo de cara, o tempo de encarnação, mas algumas décadas, né? E na noite de hoje, então, a gente está aqui com a responsabilidade de relembrar aos companheiros alguns dos ensinamentos ou das passagens de Jesus que trazem luz a respeito da nossa relação com este que é, para todos nós, o irmão maior. Aquele que, com o papel de mestre, veio ao nosso encontro, na nossa impossibilidade imediata de irmos até ele, veio até o nosso encontro para nos atrair e nos indicar qual seria o caminho que nós precisaremos percorrer para chegar ao nosso destino. E destino, em se falando de Jesus e se falando de nós, seus seguidores, é o mesmo. Que todos nós, espíritos, fomos criados para a perfeição possível para uma criatura, filha de Deus. Nesta perfeição que todos nós estamos destinados, ela não só começa para todos nós no mesmo ponto, na nossa criação, na nossa origem divina, na condição de ignorância e de simplicidade, e tem o seu destino no conhecimento pleno da lei de Deus, que para nós significa a perfeição, né? E realizarmos a lei de Deus completamente, com total conhecimento e mais, com domínio sobre a aplicação desta lei em todas as esferas, em todas as áreas da nossa existência. Então, Jesus, o guia e o modelo mais perfeito, segundo Kardec, colheu para nós
do esclarecimento dos espíritos, aqui, né, no Livro dos Espíritos, na questão 624, esta designação é a melhor que podemos encontrar a respeito de Jesus. Kardec perguntou qual guia e modelo mais perfeito para a humanidade. E a resposta é Jesus, resposta dada pelos Espíritos. E eu vou pedir licença para isso, para tossir. Me desculpem, eu estou com a garganta um pouco coisa, então, para não ficar tossindo muito, vou ter que tomar água. Antecipando meu pedido de desculpas a todos vocês. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 624, já deixei ela marcada aqui, esta que é a menor resposta que os Espíritos deram para as 1019 questões que Kardec apresenta em toda a obra do Livro dos Espíritos, obra inicial, marco inicial da doutrina espírita. E após a resposta, há um comentário feito por Kardec a respeito desta resposta. Na didática, como Kardec montou o Livro dos Espíritos, a gente tem sempre pergunta, né, os temas distribuídos em capítulos, em 3 partes, e nesses capítulos, nessas perguntas, os assuntos todos de interesse para a apresentação, né, completa da doutrina espírita. E depois o desenvolvimento desses assuntos em mais 4 obras. Então, Kardec sempre fazia a pergunta, colhia as respostas, organizava e trazia a resposta para cada um dos temas. E nesta resposta, ele acrescentou, como fez em algumas outras, alguns comentários para facilitar a nossa compreensão, para frisar algum aspecto, para chamar a atenção em alguma dos aspectos dessa pergunta. E aqui, ele diz assim a respeito de Jesus para a gente. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Tem mais informações, mas esse primeiro parágrafo do comentário de Kardec lança, né, para a gente a grandeza de que Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. A doutrina que ele nos apresenta é a perfeição do entendimento que o Espírito consegue ter a respeito desta lei e a sua vivência. Para nós, espíritos ainda, vivendo no mundo de provas e expiações, né, pouco saídos da ignorância e da simplicidade, lá atrás da nossa origem, estamos ainda muito distantes dessa condição de Jesus de vivenciar a lei de Deus de uma forma tão plena assim. Por causa disso, a gente tem muita dificuldade de cumprir o que é o tema, né, do nosso estudo de hoje, que é seguir as pegadas de Jesus. A distância entre a perfeição deste Espírito e ainda o tamanho moral que nós, a grande maioria dos espíritos que compõem a população do planeta Terra, é muito grande. Para isto, Jesus, no esforço de ser o nosso orientador, o nosso guia, ele vem ao nosso encontro, quase que nos tomar pela mão mesmo, né, como irmão amoroso que é, para que a gente pudesse acelerar o passo. Como a gente faz com uma criança, que, na sua dificuldade, na sua condição, tanto de fragilidade física, quanto de concentração, de dedicação, de entendimento, precisa, às vezes, que o adulto pegue pela mão e conduza na caminhada. Jesus faz isso conosco. Ele vem ao nosso encontro e traz a lei de Deus
apresentando esta lei para a gente novamente. Ela já havia sido apresentada, entre outras circunstâncias, mas muito especialmente por Moisés, nos 10 Mandamentos, né, que é uma apresentação da lei na sua condição de ser entendida para a humanidade naquela época, naquele contexto, não só naquele contexto de grupo social, cultural, religioso, mas especialmente moral. Quando Jesus vem, ele traz novamente a lei. Kardec pergunta, né, nesse capítulo, por que a lei de Deus teve que ser reapresentada? E os Espíritos respondem, é porque o homem frequentemente a esquece e se afasta dela. Então, para nos lembrar a lei e para nos trazer para essa trilha evolutiva de vivência perfeita da lei de Deus, Jesus vem e usa todos os argumentos, todos os mecanismos didáticos e amorosos possíveis para que a gente pudesse pegar o fio da meada e seguir com ele no ritmo do progresso. Jesus é um espírito perfeito, então o conhecimento dele da trajetória evolutiva de um espírito é conhecimento de causa, porque ele é um espírito que evoluiu até a condição que ele está. Ele não foi criado naquela condição de conhecimento já daquela época. Jesus é um espírito que evoluiu e chegou a essa condição de espírito mais perfeito aqui para o nosso nível de entendimento. Então ele vem fazer para nós uma trilha, deixar pegadas mesmo, para que a gente possa seguir a sua marcação rumo à perfeição. Mas isto é um desafio muito grande para quem ainda está muito mais ocupado em se perder nas diversas trilhas que o mundo material nos oferece sempre, e a gente acaba muitas vezes esquecendo a lei de Deus, e com Jesus não fizemos diferente. Apesar da presença marcante do trabalho realizado por ele de forma brilhante, nós nos afastamos, nós esquecemos os seus conselhos, e Jesus sabia muito bem que esta dificuldade nos visitaria novamente. Então, além de contar parábolas, além de fazer sermões, além de consolar, curar, né, de atender de todas as formas que esteve ao seu alcance, para que a sua mensagem pudesse ficar muito marcada, né, para a humanidade, a partir daquele grupo que teve contato, teve condições de recebê-lo e de estar com ele pessoalmente, né, encarnados e mesmo do plano espiritual, Jesus deixou a sua vibração e a sua marca de natureza inesquecível, ainda que o entendimento pudesse nos faltar muitas vezes. E aí, Jesus, já sabendo disso, ele faz uma afirmativa, né? um presságio mesmo, né? Uma antecipação de que ele sabia já naquele momento todo o trajeto do que seria a sua vinda e o que viria a acontecer depois. Então, ele nos dá o básico da lição para que naquele momento pudesse abrir os nossos canais, especialmente de memória moral, né, para que pudesse ficar gravada nas nossas fibras mais íntimas, tanto do nosso mundo moral quanto da nossa inteligência, a sua vinda. E isto pudesse repercutir ao longo dos nossos séculos evolutivos, e aí, à medida que nós fôssemos amadurecendo, nós fôssemos crescendo, tanto no campo da ciência, da cultura, né, da inteligência mesmo, necessária para nós raciocinarmos e entendermos a lei de Deus, quanto no campo moral, através das diversas lições que colheríamos ao longo da caminhada do trajeto evolutivo, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, até chegar o momento em que tivéssemos num patamar evolutivo mais amadurecido,
E muito do que ele falou, quando esteve presente, muito das parábolas que ele contou naquela época pudessem fazer sentido e, sobretudo, pudessem fazer eco e fossem vivenciadas no nosso cotidiano. Então, esse é o projeto educacional que o Cristo apresenta para a humanidade, um projeto que a gente pode dizer assim, muito bem planejado, melhor executado, e a prova disso é que estamos hoje, 2000 e tantos anos depois, alcançando uma etapa muito significativa do seu planejamento educativo para nós, humanidade, para os seus alunos, que é retomarmos os ensinamentos da lei de Deus através do que ele chamou de Consolador Prometido. João Evangelista, lá no capítulo 14, no versículo 25 e 26, registra para a gente a fala de Jesus quando ele afirma assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Em algumas tradições, o termo Consolador Prometido que é adotado pelo tradutor, varia, né, do tradutor lá da Bíblia. Pois bem, Jesus já sabia e marcou este período, digamos assim, de avaliação e de mudança de ano letivo no nosso progresso. Então, a chegada deste tempo foi marcada com o advento do Espírito da Verdade, que é este Espírito que Jesus havia dito que viria explicar para nós tudo o que ele havia nos falado, tudo o que ele havia nos ensinado e que a gente não tinha tido ainda condições de alcançar o entendimento naquele momento. Para nós, a doutrina espírita cumpre o papel, então, de nos colocar na trilha das pegadas de Jesus, de trazer o nosso olhar, de trazer o nosso raciocínio, a nossa inteligência, para que a gente recoloque Jesus na mira do nosso esforço evolutivo. Até então, na grande maioria das vezes, as religiões nos conduzia nas pegadas de Jesus apenas ou principalmente a partir das lições morais deixadas por Jesus no seu campo, no seu impacto emocional, nas marcas que muitos de nós registramos no nosso mundo íntimo, e a grande maioria delas ficaram com o registro da culpa, da nossa incompreensão, da nossa pequenez diante do Mestre, da forma como nós não só não entendemos a presença dele, como infligimos a ele várias e duras provas para alguém aqui no plano material. Para Jesus, essas provas foram difíceis, claro, para todos nós a dor sempre é a dor, mas como para mim, adulto, a dor tem um valor diferente do que tem para uma criança, também para Jesus, a nossa incompreensão, a nossa falta de alcance emocional para o que ele estava propondo quando estava ali pessoalmente trazendo as suas lições para a humanidade, não tem a dor, né? Não tem o peso, não tem a proporção que a nossa culpa carregou durante milênios. Culpa reforçada equivocadamente pelas lideranças religiosas em vários momentos, na tentativa de não nos deixar esquecer o que fizemos com Jesus. Só que esse caminho escolhido pelas lideranças religiosas, pela filosofia religiosa cristã, durante estes 2 milênios e tanto, a gente
que ainda prevalece em algumas lideranças religiosas, em algumas filosofias religiosas, é em cima da culpa de ter feito Jesus sofrer, de ter crucificado Jesus, né? Colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça e tudo mais. É verdade, estes fatos foram muito marcantes, mas esta não foi a parcela principal do nosso desperdício daquela oportunidade. Se nós tivéssemos entendido a sua grandeza naquele momento, não só Jesus não teria passado por aquelas dores, quanto especialmente a humanidade não estaria ainda patinando no mundo de provas e expiações, como é o mundo onde a gente vive até hoje. Para sairmos dessa culpa, para sairmos dessa condição aflitiva, nós estamos, na doutrina espírita, alcançando um novo patamar do entendimento do que são as pegadas deixadas por Jesus. Para a gente entender um pouquinho a diferença daquela época e também a semelhança nossa, ainda com relação à compreensão de como seguir Jesus, há uma passagem também no Evangelho, só que agora não no Evangelho de João, mas no Evangelho de Lucas, conhecida por boa maioria de nós, que é aquela passagem Lucas registrou para a gente e descreve um acontecimento que ocorreu pouco depois, né, da crucificação de Jesus, aquela dor, aquele impacto vibratório, né, aquele susto para a maioria dos que estavam convivendo com Jesus naquele momento, confiantes, né, em reconhecê-lo como Messias, especialmente o grupo dos discípulos, né, dos apóstolos, e como todos os discípulos, são dois grupos que a gente pode dizer assim, os apóstolos são aqueles que deram continuadores na divulgação da palavra de Jesus, e os discípulos, 70 pessoas mais ou menos, que estavam o tempo todo com Jesus, com os apóstolos, seguindo ali, colhendo dele as informações em primeira mão, né? Ouvindo, participando, sendo curado, sendo esclarecido por Jesus, vendo as curas que ele fez, então vivenciando ali a grandeza do Mestre pessoalmente. E esse grupo ficou muito impactado com Jesus sendo preso, sendo crucificado, né, sendo sepultado, e depois ficou também muito impactado com o fato de que Jesus voltou após a morte do corpo físico. E entre esses discípulos, 2 estavam indo de Jerusalém para Emaús, que é uma cidade também, mais ou menos 2 estádios, né, ou seja, 11 quilômetros aproximadamente de distância entre Jerusalém e Emaús. E esses 2 discípulos, eles iam conversando a respeito dos últimos acontecimentos daqueles dias. Um deles, Cleopas. E eles estavam, então, nesse trajeto, quando um caminhante se aproximou e se dispôs a seguir com ele. E é muito interessante, porque naquela época o risco das estradas era muito grande, assaltos, né, especialmente. Então, os caminhantes, os viajantes, sempre buscavam fazer os percursos em grupo, por maior segurança, e por apoio e tudo mais. Então, esse caminhante se aproxima dos 2, de Cleopas e seu companheiro, e pergunta sobre o que eles estavam conversando tão, né, animadamente. E aí eles contam, né, estranho falar, mas como assim? Será que você é a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe dos fatos que se deram nesses últimos dias com Jesus? E aí eles relatam para esse viajante tudo que havia acontecido naqueles dias, a crucificação e tudo mais, e sobretudo a angústia deles, né? A tristeza deles com o que tinha se dado. E aí ele, que é Jesus, que se aproxima deles, e depois de já ter aparecido para Madalena, para os apóstolos, ele então aparece e vai
conversando com esses dois. E explica a eles os fatos daqueles dias sob uma ótica que eles não tinham ainda compreendido, né? E vão falando, caminhando a estrada e ouvindo, encantados na condição de fala daquele viajante. E os três, quando chegam a Emaús, os dois que estavam indo para a cidade convidam o forasteiro a ficar, então, na cidade com eles e não continuar sozinho, porque já estava entardecendo. Ele aceita, né, e vão a uma estalagem para a refeição. Quando se sentam à mesa, os três, eles são surpreendidos por Jesus, que até aquele momento eles não haviam reconhecido Jesus desencarnado, materializado, né, ali conversando com eles. Eles não estavam vendo Jesus mediunicamente, eles estavam vendo Jesus materializado, conversando, sendo visto por eles e pelas pessoas da estalagem. E então, quando chega a refeição, Jesus pega o pão, parte o pão e distribui com os dois, num gesto que era um gesto muito marcante de Jesus sempre que ele estava junto numa refeição com as pessoas. Então, quando Jesus faz isto, naquele momento, eles reconhecem Jesus. Eles estavam tão fixados, estavam tão angustiados, estavam tão angustiados mesmo, né? Bloqueados pelo medo do que tinha acontecido com Jesus, que eles não reconheceram a vibração de Jesus, das conversas que eles tiveram naquele caminho, das explicações que ele deu, né? Precisou de um gesto material acontecer diante dos olhos deles, para aí sim eles reconhecerem Jesus. E nesse momento, Jesus, então, desmaterializa o seu perispírito, que era o que tinha materializado, né? E some. Eles ficam tão assustados, né? Eles ficam tão surpresos que, contrariando toda a lógica e toda a prudência que eles tinham acabado de recomendar, de não seguir viagem à noite, eles voltam correndo para Jerusalém, os 11 quilômetros, e vão atrás de Pedro e dos demais apóstolos contar o que tinha acontecido. E é interessante porque esses dois discípulos eram muito próximos do grupo, eles conheciam Jesus muito, né? Tanto das palavras, dos feitos, da vibração, do gesto característico. Mas eles estão caminhando com Jesus, 11 quilômetros, não é uma caminhada pequena, eles estão falando de Jesus. Jesus fala daqueles dias, explica para eles uma série de coisas, e eles não reconhecem a companhia de Jesus naquela trajetória. Quando eles chegam e contam e ficam sabendo que Jesus já tinha aparecido em outras circunstâncias, né, já tinha se materializado, conversado, deixado tocar a marca, né, no seu perispírito e tudo mais, então eles ficam maravilhados. E eu me lembrei dessa passagem, porque eu pessoalmente gosto muito dela, acho muito característico nosso, né, conhecedores de Jesus, a nossa incompreensão, digamos assim, da companhia dele na nossa caminhada. Nós, muitas e muitas vezes, queremos seguir as pegadas de Jesus procurando no chão a marca física, a marca material de onde ele passou. O local onde foi o sepulcro, o local onde foi a crucificação, o local onde foi a manjedoura, né? E aí as religiões cristãs criam templos, marcos turísticos e religiosos e tudo mais, buscando pegadas materiais para que a gente encontre Jesus. E ele o tempo todo caminhando do nosso lado e explicando para a gente o que aconteceu, qual era o objetivo, o que esperava de nós, o que espera de nós, e a gente caminhando de cabeça baixa, procurando marcas no chão, pegadas mesmo, para que a gente possa pegar aí o fio da meada e seguir
atrás dele. Jesus sabia da nossa limitação. Aquele grupo pequeno dos 70 discípulos ali era uma mostra muito verdadeira da humanidade, que teria condições de captar os seus ensinamentos, entender a sua grandeza, mas não compreender o próprio papel diante desta maravilha. Então, a gente segue esse tempo todo, ainda nestes quilômetros de ir e vir de Emaús a Jerusalém, Jerusalém a Emaús, sem encontrar aonde estão as marcas que Jesus deixou como sinais para que a gente pudesse segui-lo. No Livro dos Espíritos, nós temos a lei de Deus voltando, ela é apresentada, ela é reapresentada para nós na sua grandeza. E a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós as explicações das máximas dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, e apresenta para nós um dos marcos mais significativos que a doutrina espírita tem a nos oferecer como uma referência a respeito da continuidade no cumprimento da promessa de Jesus de que ele pediria a Deus que nos enviaria o Consolador, que nos explicaria todas as coisas que até então nós não tínhamos condições de compreender, mesmo diante fisicamente dele. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo, que é o capítulo 6º, o título do capítulo é o Cristo Consolador. E tem o trecho que comenta essa passagem de João sobre a vinda do Consolador prometido, e na parte da instrução dos Espíritos, desculpem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também tem uma didática feita por Kardec muito interessante. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro lançado, nós temos perguntas, respostas e alguns comentários de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as máximas morais tiradas dos 4 evangelistas, o comentário que Kardec anota, o texto montado em cima das informações trazidas pelos diversos espíritos nas suas mensagens, e fechando cada um dos 28 capítulos, tem a parte que ele chamou de instrução dos espíritos. Nessa parte, Kardec coloca as mensagens psicografadas pelos espíritos na cidade e no ano que elas foram psicografadas. Então, estas instruções, elas estão identificadas com a autoria do espírito que psicografou esta informação. E aqui no capítulo 6, na parte de instrução dos espíritos, no item 5, o advento do espírito de verdade. E a mensagem começa dizendo assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso pelo seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Pois bem, esta mensagem ela é uma mensagem um pouco maior, eu li só o primeiro parágrafo. Ela foi psicografada em Paris, no ano de 1860. E o espírito que psicografou esta mensagem assinou como o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o guia de Kardec e ele é o líder do grupo de espíritos que trouxeram a doutrina espírita em cumprimento à fala de Jesus, lá registrada por João,
de explicar tudo e ficar conosco para sempre, porque aí já não era mais a pessoa encarnada, mas o conhecimento, o esclarecimento que iria nos trazer consolo e razão para a nossa trajetória evolutiva. O Espírito, a verdade, se coloca aqui de uma forma a que nós possamos identificá-lo pelas suas próprias palavras. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. É Jesus voltando. O Espírito, a verdade, é Jesus, que volta mais uma vez, dessa vez não materializado, como o companheiro na caminhada do trecho de Jerusalém a Emaús, mas como o líder de um grupo de espíritos que vieram trazer o conhecimento, dissipando as trevas da nossa ignorância intelectual e moral, para que, enfim, seguir as pegadas do Mestre fosse algo mais possível, ou possível de uma forma mais prática na nossa caminhada. Nós sabemos bem, né, das nossas dificuldades de espíritos ainda na trajetória evolutiva lenta, das nossas indecisões, dos nossos equívocos, da reincidência numa série de falhas, na repetição de uma série de erros provocados por nós mesmos, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas Jesus sabia muito bem que temos condições de chegar a fazer o que ele fez e muito mais. É uma afirmativa de Jesus. Vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Desculpa. Então, Jesus investiu, lá quando veio pessoalmente em nós, a sua presença física, a sua condição de nos atrair para a caminhada evolutiva e volta na doutrina espírita na condição de trazer claridade para a nossa inteligência, para que a gente pare de seguir o círculo vicioso dos erros, do sofrimento, da amargura e da culpa e inaugure um caminho novo de progresso, de entendimento, de amadurecimento como espíritos. É por isso que essa passagem do Espírito da Verdade, registrada no Evangelho segundo o Espírito, do Advento, né, que é como está registrada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela traz para nós uma alerta muito interessante. Né? Escutai-me. O escutar é, entre os sentidos, aquele que vai possibilitar para todos nós a chegada do entendimento, da informação. Mas escutar não é só ouvir, é absorver esse conhecimento, tomar parte dele, transformá-lo em algo que acrescente a nossa própria condição de melhoria. Porque não adianta nós reconhecermos Jesus, sabermos as passagens do Evangelho, sabermos todo o leque de informação trazida pelo Novo Testamento, os 4 evangelistas, Apocalipse, Atos dos Apóstolos, as cartas, né? Tudo que está lá é muito importante. Mas não basta só sabermos. Nós temos que vivenciarmos. E é por causa disto que, em dias como os de hoje, a repetição da fala de Jesus, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Jesus repetir para nós esse convite caloroso, consolador, assinando como o Espírito da Verdade, é, mais uma vez, a reafirmação de Jesus no interesse da nossa felicidade, do nosso progresso.
Mas é engraçado. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Não. A felicidade deste mundo não é a felicidade prometida por Jesus, que é a felicidade moral. Neste mundo nós encontramos a infelicidade e a felicidade nas mais diversas roupagens da matéria, dos lucros, dos prazeres, né, do envolvimento que a matéria nos coloca. Mas a felicidade que Jesus fala que é a duradoura e que vai fazer diferença para nós, é esta que nos esclarece e que nos consola. E nós estamos vivendo dias muito desafiadores. Nós estamos vivendo momentos em que a aflição pede médico, né? Não só médico, hospital, CTI, oxigênio, né? Socorro no campo da saúde, como estamos vivendo nesses dias de pandemia. Mas pede também o médico das nossas emoções, o médico para as nossas conquistas imperdíveis, se é que essa palavra pode ser usada. Aquelas conquistas que não vão ficar aqui na matéria quando a gente voltar para o plano espiritual. Nós estamos há muito indo de Jerusalém a Emaús, de Emaús a Jerusalém, e repetindo os mesmos erros. Quando chega um marco, como é este marco atual, na virada evolutiva da humanidade, do planeta Terra, a pandemia marca a nossa necessidade evolutiva de mudar os nossos padrões de comportamento coletivos com relação a vários assuntos importantes em relação à nossa vivência e convivência aqui nesse planeta escola, para sermos promovidos a um mundo onde nós vamos regenerar não só a natureza, o planeta como casa física, mas especialmente nós vamos regenerar as nossas relações com o nosso próximo. E para isto, esse momento de muita dor, esse momento de muita aflição, para um número enorme de pessoas, não é simplesmente a dor pela dor, mas é o convite para que a gente busque consolo. Porque quando dói, quando nos causa incômodo, o que a gente quer? O que a gente busca? Uma criança, quando cai, o que ela quer? Ela quer socorro, ela quer cola, ela quer mãe, ela quer carinho, né? Ela quer ser atendida. E nós, nesse momento em que estamos vivendo aqui, estas fases, né, porque são fases e testes da humanidade marcados, e agora nós temos isso muito registrado de forma muito clara, nesses momentos de pandemia, a dor pede consolo, a dor pede alívio, e é isso que Jesus nos oferece, e é isso que o Espírito da Verdade nos oferece. Lá Jesus curou a muitos, livrou a muitos da paralisia, da cegueira, dos mais diversos tipos de sofrimento da matéria. Agora nós temos a ciência que consegue nos curar de uma série de enfermidades e males, e inclusive do que estamos vivendo esses dias. A vacina, o tratamento, tudo isso já existe. O que está faltando? Está faltando que as pessoas consigam trabalhar de maneira a que estes recursos, que Jesus não precisa vir pessoalmente curar ninguém, pegando pela mão, fazendo barro com a saliva, nada disso, mas que a nossa postura moral consiga distribuir entre aqueles que estão conosco, vivendo este momento, o consolo e o apoio. Nós vivemos duas pandemias. Nós vivemos a pandemia física do Covid, das enfermidades, que está agravada
pela dificuldade da manutenção, da fome, né, da dificuldade social, mas, sobretudo, nós vivemos também uma pandemia moral, no sentido de entendermos o valor do outro. Quem está saudável lamenta, se trata, se cuida, se protege, mas nem sempre entende a necessidade de buscar uma postura mais saudável para quem está na caminhada conosco. Nós precisamos que a solidariedade ela sobreponha, inclusive, o nosso medo, e a gente consiga oferecer àqueles que estão vivendo dificuldades e desafios maiores que o nosso, apoio. Que a gente sirva a Jesus no sentido de ser aquele que leva consolo, aquele que leva amparo para os que estão necessitados. E não é só sobre o aspecto da fome. Esse também é um aspecto importante, óbvio, mas nós precisamos também envolver a humanidade numa onda de confiança, numa onda de respeito pelo próximo e de confiança na lei de Deus, de que as coisas acontecem para o nosso crescimento. Não é gostarmos do sofrimento, não é não termos responsabilidade com ele, não é lastrarmos essa dor indeterminadamente, como a gente vê algumas pessoas fazendo. É termos condições de vibrarmos dentro dessa faixa, sem acreditarmos em notícias pavorosas, em milagres em cima de receitas sem sentido, sem comprovação. Não é piorarmos o quadro da dor com repetição e divulgação de posicionamentos e equívocos. É termos confiança de que nós estamos seguindo Jesus. Se nós estamos seguindo Jesus, nós temos todo o interesse de repetir os seus atos, os seus feitos, os seus ensinamentos. Estão lembrados lá no início, quando a gente começou, que eu busquei no Livro dos Espíritos a questão 624? Qual o guia e modelo mais perfeito para a humanidade? E a resposta é Jesus? Pois é. Jesus é apresentado por nós, né, por ele próprio, o Espírito da Verdade, como médico, como consolador e tudo mais. E a pergunta que Kardec nos faz é: qual o guia e qual o modelo? Quando a gente pensa em guia, a gente pensa naquela pessoa que vai na frente, guiando no caminho. E a gente segue este guia, né? O guia turístico, ele segue à frente, mostrando, né, cada detalhe, chamando atenção para as obras de artes, para os detalhes da arquitetura, para a natureza e tudo mais. O guia segue com conhecimento do caminho, para que a gente, seguindo onde ele está nos mostrando, a gente ande mais rápido e com mais proveito. Jesus sabia muito bem que a sua vinda inauguraria, sim, esse novo caminho a ser seguido pela humanidade para progredir. E que nós teríamos dificuldades de seguir os seus passos. Por isso, além de ter vindo como um guia, como vários profetas vieram, como vários guias da humanidade vieram, ele veio também como modelo. O modelo é aquele que faz e mostra como nós podemos e devemos fazer também. Então, mais do que ser só alguém que está mostrando o caminho, Jesus nos mostra também como é seguir este caminho. Como fazer para não se perder dentro desse traçado evolutivo, dentro desse caminho de progresso, que é o caminho que vai nos levar ao mundo melhor, ao mundo mais equilibrado, sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto da natureza, né, onde nós teremos com mais
respeito e segurança, uma relação mais harmônica com a natureza à nossa volta, com o nosso irmão, na sociedade, na ciência, e, sobretudo, do nosso papel. Porque Jesus, ao mostrar como fazer, disse, faça também. Né? Aquele que quiser vir após mim, pegue a própria cruz e me segue. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Todas essas afirmativas de Jesus são afirmativas de alguém que confia que os seus alunos podem também fazer melhor a sua trajetória. Que os seus alunos são mais do que apenas tutelados, são seguidores. E se a gente está disposto a seguir a caminhada, nós precisamos marcar o nosso passo com firmeza e confiança em nós mesmos. Na certeza que Jesus confiou que a gente daria conta. Se ele não tivesse essa confiança, ele estaria pelas mãos, né, carregando a gente ainda. Mas não, ele foi, vou vos preparar o lugar, né, para que você possa vir para junto de mim. Ora, para eu chegar junto de Jesus, não vai ser um milagre que vai abrir no céu uma nuvem e vir uma escada para eu subir. Vai ser uma ascensão moral. Porque o que me separa de Jesus não é a criação de um ter sido diferente da do outro. O que me separa é a conquista moral que ele tem e que eu preciso realizar. E que ele me garantiu que eu posso realizar. Então, seguir as mensagens de Jesus, seguir os exemplos de Jesus, seguir as pegadas de Jesus é ser capaz de acelerar o meu passo rumo à repetição e à vivência daquilo que ele me ensinou para todos nós, para que a gente possa construir, assim, para todos nós, um caminho que seja um caminho mais valoroso e mais seguro para o nosso progresso. Para a gente fechar, eu trouxe aqui desse livro Vinha de Luz, que é de autoria do Espírito Emmanuel, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, e eu peguei esse capítulo exatamente porque ele faz uma pergunta muito interessante para estes dias, e ele pergunta para nós, que estamos seguindo as pegadas de Jesus, nestes dias de sofrimento. O título do capítulo é Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Esse trecho é da carta de Pedro, o capítulo é o 4, versículo 16. E o Espírito Emmanuel comenta assim: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas santificadoras, retificadoras e santificantes? Vemos que os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão
ao credor somente porque resolveu lhe chamar as contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel. Pois é, nesses dias, seguir as pegadas de Jesus é repetir os seus ensinamentos na prática e na vivência. E se os dias são de testes e de sofrimento, saibamos sofrer, como Jesus soube passar pelo sofrimento sem fazer dele o seu marco maior. Porque muito mais do que saber sofrer, Jesus soube nos ensinar, mesmo com o sofrimento que marcou a sua passagem e que nos marcou até hoje ainda pelos nossos equívocos. Na dor e do sofrimento, aprendamos a ser cristãos de uma forma mais autêntica, mais verdadeira mesmo, para que essa dor e esse sofrimento tenham um proveito real e não seja simplesmente um amassar de barro sem sair do lugar, como a gente tem feito há tantas encarnações. Aproveitemos esses dias, não para tirar prazer da dor e do sofrimento, mas para tirar aprendizado, transformação e melhoria para os nossos dias, para o nosso progresso, para a nossa conquista evolutiva. Estes dias são muito valiosos para as nossas conquistas evolutivas. Saibamos aproveitá-los, então, em favor do nosso crescimento e também ajudando a crescer aqueles que caminham conosco no nosso dia a dia. Muito obrigado. A paciência de vocês, a companhia amorosa, vi o nome de algumas pessoas, retribuo os abraços, né? O carinho que tenho por vocês continua e com certeza nós vamos caminhando sempre no nosso progresso conjunto, o que é muito bom, né? Ter boa companhia, inclusive para progredir, é muito bom. Peço desculpa de novo pela tosse. Não atrapalhou em nada, não atrapalhou em nada. Como é significativa a visão que o Espiritismo traz do Cristo, é como ela pode mudar a nossa forma de relacionar com a espiritualidade. Né? Muito bom ouvir essas palavras, né? Esse tema que foi trabalhado hoje. Tem alguns recadinhos aqui, deixa eu colocar aqui. Né? Tem o Mauro, que fez um comentário interessante aqui, que a palestra de hoje poderia tranquilamente ser dita como sendo nas pegadas com o mestre Doca. Obrigado por renovar e lembrar, como discípulo, o convite de Jesus para nós. Abraços. E da Mestre, eu aconselho seguirem as pegadas do Mestre Jesus. Não façam isso. Tem uma frase que é muito boa que diz assim: passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Seguindo Jesus, isso nunca vai acontecer. Não tem erro. Não tem erro. Obrigado, a Márcia está dizendo aqui também, né? Gratidão pela explanação, né, que nos trouxe tantos ensinamentos e conforto nesses momentos difíceis. Jesus te abençoe. E tem vários outros comentários aí, vai chegando no finalzinho, o pessoal vai comentando mais, né? Mais uma vez, Doca, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E aproveitando, né, as vibrações do final da noite, te solicitar para fazer uma prece de encerramento, por favor. Com prazer. Mestre Jesus, nós te agradecemos nestes dias as oportunidades que nos estão sendo oferecidas, como indivíduos, quanto família, como grupo religioso, como humanidade, de testarmos o nosso conhecimento diante da dor e do desafio. E, sobretudo, a fortalecermos a nossa alma, o nosso espírito, rumo às conquistas evolutivas que foram
tão bem trilhadas por Jesus para a nossa trajetória de conquista da felicidade verdadeira. Que essa conquista se estenda cada vez mais em favor de todos nós e que chegue o mais cedo possível a todos os corações. E nesses dias de dor, de sofrimento, de luto, de desafio, que o aprendizado seja o resultado maior das lições que estamos vivenciando. Que assim seja. Que assim seja. Eu estava esquecendo de um recado importantíssimo aqui, gente. O nosso atendimento fraterno está acontecendo via WhatsApp. Né? Se você está precisando, se você quer conversar com alguém, né, liga nesse telefone, né, utiliza o WhatsApp. Se você conhece alguém que possa estar precisando do atendimento fraterno, né, o número é 31 982 11 72 31. Anotando aí, né? 31, Belo Horizonte, o Sabará também é, 982 11 72 31. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Doca. Boa noite. E aos internautas, até semana que vem. Grande abraço, gente. Tchau. Fiquem com Deus.